Bem, boa tarde a todos. A primeira palestra depois do almoço é a mais desafiadora, né? Manter o pessoal acordado. Eu falo que eu tenho dificuldade, né? Mas vamos lá. Guerra cultural. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é guerra e o que é cultura para falarmos de guerra cultural. Vocês lembram da palestra do Boeira, de manhã cedo, onde ele explicava que, para podermos predicar alguma coisa de algo, é necessário conhecer o sujeito e o predicado, não apenas o sujeito. Então, quando eu digo este papel é pardo, eu tenho que saber o que é pardo e tenho que saber o que é papel, para depois ver e analisar se o sujeito está realmente... Eu uso o verbo... Lembra quando o Boeira falou do verbo como cópula, afirmando e negando, de manhã cedo? Eu tenho que entender o que é o sujeito e o que é o predicado, e não entender de maneira superficial. Porque muitas das coisas que nós analisamos e fazemos... Isso é o juízo, né? Lembra da terceira operação do Espírito, que o Boeira falou tudo de manhã? Era um pouco da minha palestra, mas vamos lá. O juízo é a terceira operação do Espírito, onde você conhece o sujeito e o predicado e vai usar o verbo como cópula. É ou não é. E se é de algum modo, ou se é absolutamente, ou se não é de algum modo, ou se não é absolutamente. E aí ele falou até da diferença entre contraditório e contrário. Lembram disso? Se quiserem fazer esse exercício qualquer hora, faça um retângulo no papel. Aí você bota assim, A, B, C, D. E aí você bota universal afirmativo, universal particular afirmativo, universal negativo e... Perdão, vamos lá de novo. Universal afirmativo, particular afirmativo, universal negativo e particular negativo. E aí você vai fazer esse quadradinho e você bota todo homem é mortal, todo homem não é mortal, alguns homens são mortais e alguns homens não são mortais. E aí você faz esse quadradinho, aí você vai entender que contraditório é quando é assim e contrário é quando é assim, paralelo. Um exemplo bem prático para vocês entenderem um pouco do que o professor Boeira falou pela manhã. Mas, enfim, nós precisamos entender o suficiente para falarmos do sujeito e do predicado. Se eu viro para vocês e falo que o apetreikotopó, né, é roxo, alguém entendeu? Não, porque não existe. Você só sabe o que é roxo, porque a primeira palavra eu acabei de inventar. Entendeu? Então, isso acontece o tempo todo. O tempo todo, a mídia, ela cria uma nova palavra para fazer com que você não saiba o que é a realidade que está querendo transmitir, que é o conceito, né? E tanto o professor Felipe Neri como a sua digníssima esposa já falaram anos, décadas, que eu conheço vocês tem 10 anos. Calcula aí depois, vocês vão se assustar. Passa, né? Eu era seminarista, sou pai, tenho 2 filhos, o tempo voa. E o que eles ensinaram, o professor Felipe Neri, durante mais de uma década? Que não existe a palavra aborto, existe a palavra assassinato de crianças indefesas no ventre de sua mãe. Então, essas palavras que são utilizadas para amenizar o mundo real, ela, o tempo todo, está na nossa vida. Quando você, por exemplo, acha que fulano e ciclano é herege, sem saber o que é heresia, você é um retardado. Entendeu? Porque você não sabe o que é heresia material, você não sabe o que é heresia formal. Você não sabe que você não tem o direito de proclamar quem é e quem não é, só a igreja tem, e a autoridade eclesiástica que pode fazer isso. Enfim, você tem uma esfera do teu conhecimento que você vive de chavão, clichê, você não sabe do que você está falando. Essa é a verdade, todos nós somos assim. Por quê? Nós não temos mais a vida de contemplatio, a contemplação de cada conceito. Então, quando se fala de guerra cultural, não se fala do básico. A diferença entre guerra, guerrilha e massacre. Que é o básico. Guerra supõe 2 lados que estão, pelo menos, minimamente, amparados belicamente. Concorda comigo? Você não vai ter guerra entre um exército com 17 tanques e 7 índios com arco e flecha. Isso é guerra? Não é. Então a guerra só começa quando os 2 lados estão com o mesmo poder bélico.
Tá? Você não pode chamar de guerra quando um lado tem toda uma hierarquia militar organizada, estruturada, tem inteligência, e do outro lado você tem meia dúzia de pessoas indignadas numa tribo. Isso também não é guerra. Isso é o básico para a gente poder falar de guerra cultural. Porque não existe guerra cultural, essa é a verdade. Nós queremos guerra cultural, mas nós não temos. Porque o outro lado... Cadê o livro da Charlotte? O outro lado, só na parte da educação, tem tanque, tem inteligência. Ah, obrigado. Então, aqui. O outro lado, só para vocês terem ideia, uma única pessoa que analisou o outro lado escreveu um livro dessa grossura. Hã? Como é que pode ser guerra cultural se uma única pessoa que analisou a educação do exército inimigo escreveu um livro dessa grossura? E isso aqui é palha, perto do que eles documentaram de nós. Não é guerra. Depois pode anotar aí, ó, Marxist.org, em inglês. É um acervo de escritores marxistas de todo o mundo. Está em mais de 30 idiomas. Lá tem traduzido todas as obras do Mikhail Kalinin, que era o homem que trabalhava para o Stalin na área de educação. Tem um desse? Católico? Não tem. Tem o Catholic Encyclopedia, né, que é bom, mas só está em inglês. Politicamente falando, então, já era. Não tem nada. Né? Eles têm o Marxist.org, que é um acervo de escritos marxistas em mais de 20, 30 idiomas. Os que estão traduzidos para o português estão escritos num português castíssimo. Castíssimo. Enquanto nós... Né, nem os textos do governo estão em português correto. Não, veja, não dá para comparar 17 tanques com meia dúzia de gente indignada. Tá? Guerra só começa quando se tem dois lados belicamente opostos. Né? Aquilo que o Boeira falou de manhã, o contraditório é diferente de contrário. O contrário trabalha com os opostos, aqui nessa linha de cima que eu falei para vocês, né? Naquele quadrinho lógico aristotélico lá. Então não tem como você falar que existe uma guerra cultural em andamento no mundo quando você tem um único grupelho na América do Sul e Caribe que tem uma organização que junta partidos políticos, narcotráfico, intelectuais, universidade, mídia e uma galera que vai para a rua ficar meio chateada com isso. Isso não é guerra? Isso não é guerra, isso é massacre. Mas no final eu vou explicar por que nós estamos vencendo, mesmo sem ser uma guerra leal. Porque existe a guerra assimétrica. Eu gosto muito de dialogar bem com a plateia. Não tenha vergonha. Quem aqui não sabe o que é simetria e assimetria? Pode levantar a mão, sem problema nenhum. Todo mundo sabe? Todo mundo? Beleza. Então, nós estamos em um tipo de guerra. Quando você vai ler o Ente e a Essência de São Tomás de Aquino, ele vai dizer que o ente, a essência, é a primeira coisa que o intelecto concebe. Aprendi isso com a Avicena, né? Você falou mais cedo. E aí ele vai falar de 3 aspectos lá. Gênero, espécie... Eu esqueci o terceiro agora, está logo no início da ente e essência. Que nós precisamos analisar o quid, que é o algo. Então, algum tipo de guerra nós estamos tendo por causa do conflito. Aí foi na hora que eu falei da guerrilha, sei lá, você pode dar qualquer outro nome aí. Algum tipo de conflito existe. Esse conflito, ele também é bélico, como nós estamos vendo aí o tempo todo. Narcotráfico, o Brasil hoje tem indícios de morte de países que estão em guerra civil, etc. Mas a guerra que nós queremos tratar ainda não é essa, mas precisamos estar prontos para essa, como os cristeiros. Quem aqui já ouviu falar na guerra cristeira? Levanta a mão rapidinho. A maioria? Tá? Algumas pessoas não ouviram, vou falar rápido. Na guerra cristeira, Plutarco Elias Caias era um presidente maçom, socialista, e que começou a matar os padres enquanto eles estavam celebrando a missa. E depois começou a enforcar
um coroinha em cada poste numa linha de trem. Eu visitei uma das igrejas que ele usou como estábulo para cavalos. Os padres, vendo aquela situação, falaram, opa, né, precisamos de ajuda. Alguns leigos ajudaram e eles começaram a guerrear contra o governo. Colocaram o governo para correr no estado de Jalisco, porque tinha mais cachaça, óbvio. Né? Soldado com cachaça, vai que é uma beleza. Né? Ali tinha muita tequila. Não, é sério isso, não é brincadeira. Tem tequila, tem mais vigor. Né? Viva Chesterton, né? Tem que beber para ser católico. Pô. E ali no estado... ou isso ou uísque, né? Viva a Irlanda. Abaixa o protestante na Inglaterra. Mas você tinha ali um foco de força muito grande dos católicos que começaram a lutar contra o exército de Plutarco Elias Caias, que recebeu a ajuda da Ku Klux Klan. Né? Vale lembrar, né? Na Guerra Cristeira, Plutarco Elias Caias recebeu a ajuda dos democratas americanos, do Partido Democrata, e recebeu a ajuda do Ku Klux Klan, galera amiga da Hillary. E nessa batalha, esse ponto é importante. Você tem ainda, no imaginário de alguns católicos, que tanto nas cruzadas quanto na Guerra Cristeira, eram todos tão devotos de Nossa Senhora que eles eram quase imaculados. Você tinha um bando de porra louca no meio. Um bando de doido. Que o coração ficou tocado ali. Esse negócio de enforcar criança, um em cada poste, matar padre celebrando a missa, não. Eu sou pecador, sou miserável, sou adúltero, não sei o quê. Mas fazer isso aí não. Se é para morrer pela fé, então eu vou. E Deus escolheu. É assim o mundo real. Ou você acha que nas cruzadas eram todos tão piedosíssimos, tão assim, pescocinho quebrado, né? Sabe aquela coisa aquele santo de vou morrer pela fé. Você tinha, ali na cruzada, o que mais tinha era gente tirando meleca, coçando saco, cuspindo no chão. Esse é o mundo real. Na Guerra Cristeira era a mesma coisa. Tanto é, os padres que estão aqui, tanto é que os padres mais intelectuaizinhos ali do México não queriam ajudar os padres do interior, que eram mais brucutu e já saíram pegando em arma na Guerra Cristeira. E teve vigário que brigou com o pároco e que morreu, aí o pároco, vou morrer também, morreu e os dois viraram mártir. É o caso de Santo Turíbio Romo. Ele foi para a Guerra Cristeira brigado com o pároco. Essas coisas quase ninguém fala, né? Eu fiquei um tempo no México. Eu pude conhecer uma senhorinha que ela tinha idade... Quantos aninhos você tem, filho? Quantos aninhos você tem? 9. Uau. Então, era um pouquinho mais novo que você. Ela era mais nova que ele. E a mãe dela convidava as pessoas para a missa da madrugada, escondida na Guerra Cristeira. A missa escondida, a missa. Vamos. E era uma pessoa super comum. Ela conviveu com Santo Turíbio Romo. Ela conviveu com um santo. E era uma pessoa normal. O que eu quero dizer com pessoa normal? Porque existe muito esse imaginário católico de que na Guerra Cristeira, na Cruzada, era um bando de gente com o pescocinho quebrado. Isso me deixa meio com coceira, sabe? Que aí é um pai que não paga a conta dentro do lar, entendeu? É uma esposa que não se cansa pelo marido, entendeu? Mas, né, é piedoso. Né? E isso na guerra não serve. Gente assim é a primeira que você tem que mandar para a rua. No conflito, você não pode ter gente frouxa. De jeito nenhum. É a primeira coisa que um líder militar tem que fazer. Separar os fracos dos fortes. Não pode. Então, tudo isso é necessário para a gente poder falar de guerra cultural. Guerra. Eu iniciei o conceito de guerra. Cultura. Pois bem, na cultura, normalmente, quando se analisa a cultura, se analisa o que foi produzido pela cultura, e não a cultura em si. Então, quando você fala assim, nós vamos fazer história da arte, vamos pegar a obra de Michelangelo. Não, porque isso não é história da arte, é história da produção
da arte, da produção da cultura daquela época. Então, o que na verdade é a cultura? Cultura vem da palavra cultivar, né? Tanto o padre Leonel Franca vai escrever sobre isso no livro... Como é que é o nome do padre Leonel Franca sobre cultura? Esqueci o nome do livro agora. Não, eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Ele vai explicar, aquele jeito maravilhoso na escola jesuítica, né? Ele faz análise biológica, física, historiográfica. Leonel Franca era um monstro, né? Totalmente enterrado pelos católicos hoje, infelizmente. Um padre jesuíta, gaúcho, fundou a PUC do Rio. O Rio é ingrato por natureza, né? Mas pelo menos essa daí... Eu sou carioca, né? O carioca é ingrato por natureza. É um bicho que precisa apanhar para tomar vergonha na cara, né? Tô mentindo? Carioca é pilantra, né? É verdade. Carioca é malandro, não adianta. Eu bato no peito e falo, Senhor, me tira isso de mim, pelo amor de Deus. Neto, eu casei com uma gaúcha para ver se melhora aqui. Mas a cultura, ela vem desse cultivar. E esse cultivo não é material, concorda comigo? É um cultivar do espírito. Então, a cultura, ela é a expressão do espírito. Ela é a expressão daquilo que norteia a sua alma. Então, agora nós vamos começar a entender o que é guerra cultural. Vocês entenderam que não existe guerra quando você tem dois lados que não estão equiparados belicamente. E você entendeu também que cultura é, na verdade, um choque de espírito. No termo do professor de História, Roberto de Mattei, em seu livro A Ditadura do Relativismo, nós estamos num choque de civilizações. E eu ainda corrigiria, com data vênia, o professor Roberto de Mattei, que só existe uma civilização, que é aquela que foi produzida pela igreja. Então, não é choque de civilizações, é o Espírito de Deus atuando no mundo contra o espírito das trevas, por meio do culto aos pagãos, aos deuses pagãos, e o Salmo 95, versículo 5, todos os deuses dos pagãos são demônios. Essa é a versão original do latim, né? Os padres rezam na Matinas, né? Que se reza, todos os deuses dos pagãos são demônios. Salmo 95, versículo 5. Então, é um choque, na verdade, que foi descrito por Santo Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens. É isso que está acontecendo. Guerra cultural é isso. Tá? Guerra cultural é a cidade de Deus contra a cidade dos homens. No fundo, é isso. O pano de fundo é esse. Você tem um choque entre aqueles que querem, de alguma maneira, mesmo que imperfeitamente, mesmo que fracos, miseráveis, querem ecoar o verbo de Deus na terra, né? E aqueles que querem ecoar o grito de Lúcifer. É isso. E isso é fundamental para entender como podemos, de fato, estar ao lado daqueles que venceram. Porque, convenhamos, dizer que nós iremos vencer o combate, nós uma ova. Já venceu, foi Cristo. Já começa por aí. O combate já até terminou. Nosso Senhor vai separar a ovelha de cabrito. O que nós fazemos é nos esforçar para estar do lado de quem venceu. A batalha já foi feita. Nós não vamos vencer. Nós pedimos humildemente a Nossa Senhora todos os dias para estar do lado de quem já venceu. É muito diferente. É muito diferente. É uma mentalidade mais protestante, né? Você vai vencer. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Entendeu? O jogo já acabou, já rolou, já o apito já foi, o troféu já está na mão do vencedor. Aqui a gente está lá na torcida, né, querendo que os jogadores chamem, né, a gente para o estádio ali. Vem aqui correr com a gente com a taça. Obrigado, Senhor. Né? É isso que a gente quer. Que nem jogar a gente jogou. Essa é a verdade. Nem jogar. Então,
se você entende que a guerra cultural que está em andamento no tempo, ela já acabou no Evo e na eternidade ela já estava totalmente marcada, a única coisa que você vai fazer é, Senhor, aqui no tempo, sabe? No tempo, né? Por favor, não por causa de mim, mas por causa de Nossa Senhora, a sua mãe querida, né? Me coloca na festa. Como? Aquele que não foi convidado, sabe? Aquele que não era para estar nas primeiras cadeiras. Entendeu? Por favor, Senhor, me coloca como aquele leproso. É isso que nós imploramos toda a nossa vida terrena. Dito isto, eu tenho uma notícia não muito agradável, né? Eu coloquei aqui, Estado totalitário. Vocês conseguem imaginar um país sem Constituição? Sim ou não? Sim? Levanta a mão aí, sim. 2, 3, beleza. Vivemos mais de milênio sem Constituição, tá? E países existiam, nações existiam. Quem inventou essa porcaria, desculpa o termo, quem inventou esse negócio de que um país é o que é porque está escrito no papel, né? Foi na Inglaterra, e aí o professor me corrija os equívocos, por favor. Na Inglaterra começaram, né, com essa palhaçada de que não, país é o que é porque está no papel ali, ó, é aquilo ali. Ó. Depois França, não, depois Estados Unidos, né, perdão, Estados Unidos primeiro, depois França. E o professor da PUC no Chile, que escreveu Gênesis Teórica del Estado, Jorge Martínez Barrera, ele escreve que o Estado moderno, ele é por natureza e não pode ser outra coisa senão totalitário. Aqui é uma pausa, tá, para a gente poder voltar lá na guerra cultural. O Estado totalitário, ele é o momento em que os filhos das trevas, a cidade dos homens, tenta suplantar a cidade de Deus. Tá? Porque o Estado moderno, nessa perfeita análise, eu acho muito maravilhosa essa análise do Barrera, ele diz que o estado de acidente passa para a substância. Status rei publice, o estado da coisa pública, é acidente. Agora, quando você diz a coisa pública do Estado, o Estado sai de acidente e vai para a substância. O Estado vira não algo, né, mas o algo. Você vai ter que predicar alguma coisa do Estado. Ele vira uma substância. Mas onde está a seiva dessa substância? Porque a seiva da substância da sociedade, da polis, da organização dos homens, não era um medíocre pedaço de papel. Qual que era a seiva da sociedade? Qual que era a seiva dos homens? A lei do coração, a lei natural. Essa era a seiva dos homens, não um pedaço de papel. Mas aqueles que queriam se rebelar contra Deus precisavam sair do jugo da igreja, que gritava quando alguém não obedecia o coração. Herege! Eu não quero mais ouvir isso. Herege! Não quero mais. Tira o microfone dele. Eles tiraram o microfone da igreja. Foi isso. Essa é a criação do Estado moderno. Eles queriam que a igreja parasse de mostrar quem estava atrapalhando a vida política, porque estava sendo contrário à fé. Está ficando claro ou está confuso? Hã? Claro? Ótimo. Então, qual é o fundamento da lei agora? Não, a gente tem que mudar a noção de direito. O direito já não é mais o direito natural. Não é mais a razão me ditando, né? A lei é o quê? A lei é um ditame da razão. São Tomás de Aquino. Então não é mais a razão quem vai ditar a lei, é a vontade. Qual vontade? A vontade de amar a Deus? Não. Cidade de Deus e cidade dos homens. Qual é a diferença? A cidade de Deus é o amor de Deus e o desprezo de si. A cidade dos homens é o desprezo de Deus e o amor de... Então, o fundamento novo do direito que criou o Estado moderno é exatamente isso. Não é mais a razão, mas a vontade. E aí, acabou. Aí começa todas aquelas guerras, matanças, genocídios que vocês viram
né, do novo século, do novo, né, do iluminismo, tudo novo. E aí nós ficamos nessa. Esse é o mundo em qual vivemos hoje. Não temos outro mundo para viver. Infelizmente, estamos dentro desses estados totalitários e temos que ajudar alguns desses estados totalitários para diminuir a sua influência. Para que ele não seja tão totalitário. Mas ele é totalitário e vai continuar sendo totalitário. E vocês vão morrer, ele vai ser cada vez mais totalitário. E, quiçá, vão inventar um outro troço meio doido que já não vai ser mais estado totalitário. Vai ser continentes totalitários. Não sei. Não sei o que os caras vão fazer daqui a pouco. Nada vai freá-los. Nada. Tudo o que vocês fazem não é para melhorar a saúde da igreja. Não é para melhorar a saúde política. Nada do que você faz vai mudar o curso que nós estamos andando nesse momento. A única coisa que vai mudar é você. E aí está a diferença. Quando um padre, na Guerra Cristeira, ia, por exemplo, eu esqueci o nome dele agora, o padre que morreu fuzilado no muro do hospital ali em Guadalajara, ele não podia andar mais de batina, ele atendia a confissão dos fiéis como eu estou aqui agora, exatamente como eu estou, de paletó e gravatinha. Ele sabia que, atendendo a confissão ali, ele não estava ali para mudar a situação política do México, ele estava para mudar as almas. É muito diferente. Eu duvido que se você perguntasse para um padre cristeiro, Marte, padre, o senhor está aqui para mudar alguma questão política do México? Ele, claro que não. Claro que não. Mas se tiver alguma mudança política nesse caminho, beleza. Mas não é o essencial. E nesse estado totalitário, nós não podemos sair dele. Não tem como viver na Lua ainda. Não temos oxigênio lá, não temos como mudar para lá. Esse é o mundo em que vivemos. Temos que encará-lo do jeito que ele é. E mudá-lo por dentro. Sem medo. E nessa guerra cultural, muitas das vezes você tem que estar com pessoas, grupos, que você talvez não estaria se você não estivesse em guerra. Isso é muito óbvio. Se você não estivesse em guerra, você não precisaria de estar com aquela pessoa ali do lado. Mas porque você está em guerra, sem ela você não vai sobreviver. Você vai terminar a sua vida, não errei nada, e morreu no dia 2. De que adianta? Tem um livro muito bom para vocês entenderem sobre guerra. E aí esse livro é a medição para saber se você realmente aprendeu de Hugo de São Vito, que você tem que ser humilde e ler de quem for e aprender de quem for. Esse é o livro desafiador. Sabe qual é o nome do livro? Estratégia e Tática na Revolução Russa. Autor, Joseph Stalin. Se você ler esse livro e aprender como se faz guerra, você aprendeu com o Hugo de São Vito, que você tem que ser humilde e aprender de quem quer que seja. Aí eu quero ver se você é moleque ou se você é adulto. Ai, Stalin, comunista. Satânico. Tudo isso. Sim. Você vai aprender com Stalin. Assim como o próprio Santo Tomás aprendeu com Avicena. Para quê? Para a glória de Deus, não para a glória do comunismo, não para a glória... Porque ali, Stalin vai ensinar a diferença entre estratégia, tática. Ele vai falar que estratégia é voltada para a finalidade última do movimento final do combate. Ele vai dizer que as táticas, você não pode ter êxito tático momentâneo, que é nefasto ao todo da estratégia. Que, na verdade, é bem tomista, né? Bem aristotélico. A parte, o todo, a parte não pode estar voltada contrária ao todo. Mas ele explica isso numa linguagem militar. Ele dá exemplos nesse livro dele. Estratégia e Tática da Revolução Russa. Joseph Stalin. E você vai aprender como se faz de fato guerra.
acredito eu que todos vocês aqui sabem, Stalin inflou Hitler de propósito. Ó, esse cara é retardado, eu vou inflá-lo, vou colocar minério, vou colocar carvão, vou botar tanque, munição, alimento. Esse cara que vai virar um monstro. Aí, quando ele começar a fazer besteira, eu vou gritar para todo mundo, ó, esse cara é louco. Ele explica isso no livro dele, nessa estratégia e tática da Revolução Russa. Ele fala com todos os detalhes como fazer isso. Só que tem um detalhe. Sabe quando o pessoal fala assim, a gente tem que usar Gramsci ao contrário? Já ouviram essa expressão? Já ouviram ou não? Errado. Gramsci é que faz o que a igreja faz ao contrário. A gente só tem que fazer o que a igreja sempre fez. Isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio. A diferença do Império Romano para o Império Grego. Tá? Império Grego. Os gregos chegaram, 720 antes de Cristo. Vamos meter Olimpíadas aqui agora. Aí todo mundo fica pelado, fazer exercício, blá, blá. Pô, Judas Macabeus viu aquilo ali, você é louco? Não. Você está maluco? Com o meu povo, ficar peladão? O sumo sacerdote estava peladão. Sabem disso, né? Todo mundo acho que sabe disso, né? Mas eu não é, padre, estou mentindo? Judas Macabeus viu o sumo sacerdote peladão ali, exercício, Olimpíada. E eles viram aquilo ali e falaram assim, meu Deus, que loucura. Não, vai morrer todo mundo. Ó, o Judas Macabeus virou, amor, você, as crianças, todo mundo morrer. Mas a gente não vai aceitar isso aqui. Não deu certo essa estratégia dos gregos. A dos romanos é distinta. Ela é diferente. Ah, você quer ter tua religião? Fica aí. Beleza. Eles entenderam. Você tolera, mas não promove. Ora, quem fez isso com maestria? Quem fez isso com maestria? Não sabem responder? Qual foi o império que fez isso com maestria? Ah, tá, então eu vou refazer a pergunta. Quando você tolera uma religião, mas não a promove, para poder dominar aquele povo. Quem fez isso com maestria? Império Austro-Húngaro, a igreja. Acabou. Aqui no Brasil, podia-se construir templo protestante com simbolismo católico? Não. Não podia. Mas podia existir, fica aí. Você pode existir. Mas não vou te promover. Mesma maneira na Europa, nos países católicos. Gramsci faz para o mal o que a igreja sempre fez para o bem. Logo depois de Trento, uns padres que estavam indo lá para a China, pedindo a permissão para não usar a batina. Tem gente que vai achar que isso é discurso relativista, vou explicar que não é. Precisamos ficar sem batina. Como é que é a vestimenta lá? É igual, só muda a cor. Então pode. Mas você vai na China, você encontra a Nossa Senhora lá, com um rasgadinho. Né? Jesus também assim. Eder Sader, um comunista ferrenho, fundador do PT, foi do MIR chileno. Ele estava aqui, ele foi perseguido, foi para o MIR chileno. Aí o Pinochet chegou lá, ele foi para a França. Aí voltou, aí teve os militares, numa sabedoria infinita, né? Vamos perdoar os coitadinhos, né? Aí eles voltaram, deram a universidade para ele era professor da USP e fundou o PT. Eder Sader, ele dá um puxão de orelha, comunista, dá um puxão de orelha nos comunistas aqui no Brasil que queriam aplicar Mao Tse Tung. E aí, quando ele começa a criticar, ele fala o seguinte: certamente a grande força do pensamento político de Mao adveio de seu esforço para aplicar o marxismo ao estudo da realidade chinesa, combatendo aqueles que só sabiam recitar, aspas, um estoque de frases estrangeiras mal digeridas. Fecha aspas. Ele apontava para o partido a necessidade de se enraizar nas condições nacionais. Você não consegue ver muda as palavras. Você não consegue ver um bispo com o coração apaixonado? Só que aqui é para o Lúcifer, né? Mas muda. E aí ele cita Mao Tse Tung. Um comunista é um internacionalista marxista. Mas o marxismo tem que assumir uma forma nacional
antes de poder ser aplicado. Fecha aspas. Você, o que você tem mais orgulho de ser, brasileiro ou católico? Católico. Mas você não pode ser um bom católico se você não ama o Brasil. Ele acabou de falar aquilo ali. Aí você vai dizer assim, pô, Mao Tse Tung é um gênio. Não, ele é um copiador. A igreja sempre ensinou isso. Era a igreja quem ensinava. Os homens maus aprenderam com a igreja, mas fazendo mau uso do que aprenderam. Nós não temos que aprender com Gramsci, a gente tem que aprender com os santos. Eles é que sabiam fazer isso com maestria, adaptados ao tempo, sempre. Sempre. Ou você vai imaginar um apóstolo jogando bola, igual São João Bosco. I'm sorry, não tem como. É adaptado ao tempo. Ah, ela está dizendo então que é para relativizar, igual pensar. Não seja criança. Vocês são todos adultos aqui, eu acredito que vocês entenderam o que eu estou dizendo. É necessário esse esvaziamento na guerra, para você assumir ali aquela identidade do seu povo, porque não tem de ser um católico francês, não tem de ser um católico americano, não tem de ser um católico belga, não tem de ser um católico sul-coreano, não tem de ser um católico africano, não tem de ser um católico indígena. Tudo isso é furada. Deixa que o indígena seja católico indígena. Deixa que o africano seja católico africano. Não estou aqui falando de sai batucando na missa, não, tá? Eu estou falando de, por exemplo, eu lembro do Padre Berg, que era o superior da fraternidade que eu fiz teologia, da fraternidade de São Pedro. Ele na África, a mesinha, eu confesso que eu chorei bastante quando eu vi, né? A mesinha de maior honra que eles fizeram para ele era de folha de bananeira, daquele povo lá na África. E tinha um fiel que não tinha as pernas e usava o sapato na mão para comungar. Ele ia se arrastando e com um sapatinho na mão, para dar dignidade para Deus. E eles se ajoelham, eles não têm genuflexório, eles usam folha de bananeira. Se a gente tentar fazer isso, é ridículo. Agora, eles fazendo é de tocar o coração, não é? É disso que eu estou falando. Na guerra, nós precisamos ter essa consciência. Assumir a nossa identidade. Não queira ser um católico americano, um católico belga, francês. Nós é povão mesmo, o Brasil é isso, não adianta. Não, é sério isso. É sério. Na literatura, então, isso é um problema gravíssimo, né? Porque a identidade brasileira a partir de Machado de Assis é a mata, né? É o nacionalismo geográfico. O governo vai fazer um negócio... Outro dia eu estava zoando o pessoal lá que trabalha para o governo. Eu tenho orgulho do Brasil, é a selva, onça, bananeira, mico-leão dourado, girafa. Isso aí não vale nada. Aí, por causa dessa falta de amor pela pátria, levanta a mão aí quem sabe e conhece ou ouviu falar do Círculo de Estudos Bandeirantes. Levanta a mão aí. Só ela lá? Quem que levantou a mão aí? Círculo de... Fica onde? Boa, é isso aí mesmo. O Círculo de Estudos Bandeirantes, eu pergunto mesmo, tá? Não é para ofender, não. É que eu pressiono. O Círculo de Estudos Bandeirantes, não é 10, não. No meu cronômetro aqui, ó, eu tenho o meu. Ó, 17 eu ainda botei 10 minutos a menos. O meu, eu sou tomista, realista. Aqui, ó. Brinca comigo, não. O Círculo de Estudos Bandeirantes era um grupo de católicos que lutou contra positivistas e protestantes secularistas em Curitiba e fundaram a universidade lá, faziam o mesmo trabalho, ali local, menor, mas o mesmo trabalho mais ou menos da revista Ordem, do Centro Dom Vital, no Rio de Janeiro. Legal, ninguém aqui conhece. Aí se eu perguntar quem conhece Chesterton, não é que eu não quero que vocês conheçam Chesterton, mas vocês precisam conhecer os grupos católicos. É difícil, mas mesmo nos grupos mais elevados intelectualmente católicos, eu pergunto assim,
Qual foi o grupo católico no Rio Grande do Norte que lutou contra aquela feminista que era ligada ao nazismo, que iniciou o voto feminino no Brasil? Acabou, fica aquela tela cheia de cor. É necessário você conhecer os grandes católicos que nós tivemos no Brasil. É inadmissível que você fale assim, enche o peito. Eu amo direito natural. Tomás de Aquino, maravilhoso. José Pedro Galvão de Souza, já leu? Não. Não dá. Isso não, você não pode ir para a guerra desse jeito. Você não vai ganhar nenhuma batalha. Você precisa conhecer quais foram os grandes católicos brasileiros que lutaram antes de você. É inadmissível. Nós não conhecemos. Só agora o pessoal está começando a ouvir de Gustavo Corsão. Só agora que tem alguém lendo José Pedro Galvão de Souza. É incrível. Tem gente que não sabe que Carlos Lacerda se converteu ao catolicismo. Eu estava lá em Brasília, não, Carlos Lacerda, o pessoal que está querendo reformar é o UDN. Falei, que bom, só não esqueço do Carlos Lacerda. Aí eu fui conversando, o pessoal não sabia que o Carlos Lacerda morreu como um católico. Se converteu e por isso que virou de direita e tal, conservador, porque ele se converteu ao catolicismo. Ele era membro do Partido Comunista. Hã? Bem, nessa sociedade que nós estamos inseridos, onde nem nós mesmos conhecemos os nossos, é necessário mencionar o psicólogo Martin Federico Echevarria, um argentino, que dá aula em Barcelona e que tem vários livros em psicologia. Para mim é disparadamente o maior psicólogo vivo na face da Terra, sem dúvida. Ele já escreveu vários ensaios sobre isso, sobre o caráter patógeno da sociedade, o caráter patógeno da sociedade. E quando um psicólogo que é responsável pela cadeira de psicologia em Barcelona fala que a sociedade está doente, não é analogia, metáfora, figura de linguagem, é dado clínico. Não se assuste se você perceber que a maioria das pessoas ao seu redor, no trabalho, na igreja, seja lá onde for, precisa de remedinho, porque passou do problema psicológico, foi psiquiátrico, não se assuste, nós estamos numa sociedade doente, enferma clinicamente falando. Para você ter uma ideia, eu fui da Toca de Assis durante 6 anos. Né? Eu cuidei de muitos moradores de rua que eram pacientes psiquiátricos. Para você ter uma ideia, o PT fez uma campanha no Brasil para terminar com os manicômios. Sabiam disso? Reforma manicomial. E não tem mais como colocar, por causa de questões legais, até mesmo os prédios, não tem mais um manicômio para poder colocar aquela pessoa. E que, sim? Diga. Vamos explicar rápido. Eu vou ser bem rapidão, tá? Pode ser? Metralhadora, porque está gravado, depois pego. O homem é um ser psicossomático, ok? Soma, matéria, psique, alma. Não tem nenhuma doença que comece na matéria não vai terminar na alma e vice-versa. Então, se você tem uma doença no corpo, ela vai afetar a alma. Se você tem uma doença na alma, ela vai afetar o corpo. Num processo onde você não cuida da doença na psique, ela vai afetar o corpo. E quando ela afeta o corpo, é doença psiquiátrica. Morreu? Beleza? Bom. Que aí você mexe com os hormônios, entendeu? Não. Martin Federico Echevarria. Tá? Nós estamos numa sociedade doente, clinicamente falando. Clinicamente falando. Eu cuidei de pessoas, eu lembro do Tatá. O Tatá, ele não fazia as necessidades dele parado na Toca de Assis. Eu cuidei do Tatá. Ele andando, e pronto. Ali ele mijava, cagava, e a gente tinha que ir correndo atrás, e um segurava, ia trocando a fralda, entendeu? Só que nós temos padres e bispos assim. Nós temos leigos assim. Nós temos seminários assim. Eu estava conversando com um reitor de um seminário, não vou falar de onde, para depois o nego não perseguir o reitor. Que vai que tem alguém da Folha aí, né? Esses vídeos não vai depois pro ar? Não. Vai?
Deixa quieto. E o padre falando comigo dessa dificuldade, né, de encontrar o seminarista, fala grosso, porra, né? Homem. Porque vem de casa com aqueles problemas, né? Oi, tudo bom? E não é maldade do garoto, da família. Não, é toda uma estrutura, por isso esse caráter patógeno da sociedade que o Frederico Echevarria descreve com maestria. E é nessa sociedade doente que nós precisamos fazer a guerra cultural. Porque você precisa fazer o que eu fazia na Toca de Assis, que era um segurava, o outro ia limpando, trocando a fralda. É isso que a gente vai ter que fazer. Tinha o Dinho ele ficava andando o dia todo, né? Quando você ia, menos percebia, o Dinho estava com detergente na boca, assim. Detergente. A gente tinha que deixar o detergente longe dele. E é isso que vocês precisam fazer na guerra cultural. Tem gente que vai chegar do teu lado e vai sair andando pegando detergente e beber. Você não vai adiantar, presta atenção, doente mental, não vai adiantar se falar para ele, é detergente, não é Coca-Cola. Ele vai continuar bebendo, você tem que tirar o detergente dele. Como? Sei lá, lobby em Brasília, com leis, com governador, com pároco, no ambiente de trabalho. Não sei como você vai fazer isso. Você tem que tirar o detergente de perto dele, senão ele bebe. Teve um outro que eu cuidei, que ele comia a fralda. Eu tenho que falar o mundo real para vocês aqui. Eu vou dar o último exemplo, depois que é mais pesado ainda, que foi quando eu trabalhei como seminarista dentro do Complexo da Maré. Ele comia a fralda, e depois, com o tempo, com carinho, amor... E o mais interessante, por que ele ficou tão grave a ponto de comer fralda? Vocês sabem que a convulsão ela mata neurônios, certo? E você recupera facilmente os neurônios. Só se você tiver várias convulsões durante anos e ninguém cuidar de você num leito de hospital, não tem retorno. É ou não é, doutora? Não tem retorno. Então, esses moradores de rua que a gente pegava, às vezes estavam no hospital, abandonados. E era uma convulsão atrás da outra. E não tinha retorno. Então, não tinha como o neurônio se recuperar. Ele comia fralda. Depois, com amor, com carinho, a gente trocando ele todo dia, cantava musiquinha. Pronto, parou de comer fralda. Alguma coisa é possível fazer. Tudo não dá. Fazer com que ele voltasse a trabalhar, ter esposa, não tem como. E às vezes na guerra cultural você vai ter que fazer isso. O máximo que você vai conseguir é fazer com que aquela pessoa pare de comer fralda. Complexo da Maré. Eu dei uma palestra sobre castidade para os coroinhas. E aí eu ia visitar os pais de cada coroinha. E depois, tem ninguém menor de 15, 18 anos, não? Que eu preciso pegar pesado aqui. Mas ele não vai entender nada. 9 anos. Era mais na faixa etária de 12. Ó. Eu explicando sobre castidade e... dá um pulinho lá fora, garotão. Vai lá. Daqui a pouquinho a gente bate um papo lá fora, Heitor. E falando sobre castidade, eu tive crianças de 12 até 14 anos de idade perguntando assim, tá, mas aí no caso o sexo anal e o oral não é pecado. Porque ela tinha entendido, ele e ela tinham entendido que a relação sexual da penetração do órgão masculino com o feminino era sexo. Aí beleza. Mas aí o oral e o anal não, né? Essa é a sociedade que está lá fora. Saiam da bolha, pelo amor de Deus. Saiam da bolha. Eu estou cansado de ver católico em bolha, que não entendeu ainda como está o mundo real. São casais combinando adultério juntos. São jovens que não conseguem se libertar da masturbação. Essa é a sociedade do mundo real. E guerra é guerra. Ou você vai deixar essas pessoas na mão de Lúcifer, ou você vai fazer pelo menos que ela pare de comer fralda. Isso é guerra. E nós temos um exemplo maravilhoso. Hoje é dia de São Bartolomeu. São Bartolomeu, quem já leu a Legenda Áurea sabe, mandou o anjo de Deus trancar o demônio do hindu na frente de todo mundo no templo. Já leram isso na Legenda Áurea? Leiam a Legenda Áurea. Sabe por que o nome da Legenda Áurea... Sabe de onde vem o nome lenda? Quem que sabe? Lenda foi feito pelos revolucionários anticatólicos,
Porque legenda é aquilo que deve ser lido. Aquilo que deve ser ensinado, aquilo que deve ser lido. Por isso que em inglês você tem legend e você tem myth. Em português é só, né, a lenda já é mito. Isso é influência anticatólica. Porque lenda é aquilo que deve ser lido. A legenda áurea. E eu sou bobão, né? Sou daqueles católicos bem burrinho. Então eu acredito em tudo que está na legenda áurea, nos Fioretti de São Francisco. Sabe, eu sou daqueles que não... Ah, mas aí que historicamente... Aí eu não vou ter tempo para estudar. Eu acredito. É mais rápido, é melhor, alimenta a alma. Eu lembro de um padre exorcista que sempre falava para mim, filho, aridez espiritual, leia o Fioretti de São Francisco. E quando falar que Frei Bernardo atravessou o rio com a ajuda do anjo, acredite, senão o demônio vai te enfiar a porrada. Então, ó, eu acredito. Pois bem, São Bartolomeu pediu ao anjo de Deus para poder trancar e acorrentar o demônio do hindu lá na Índia. E todo mundo viu ali. Segundo a legenda áurea, todo mundo viu o demônio sendo... E aí quebrou a imagem, a estátua lá. Bah! Ele é o filho... Ele é o seguidor do Filho de Deus. Vem para me destruir. Demônio sendo na frente de todo mundo. Eu acredito. Provavelmente vocês não acreditarem. Isso aconteceu com São Bartolomeu. Lembrando que São Bartolomeu, aqui está dando 5. Eu vou te mostrar o meu aqui. São Bartolomeu, ele era aquele, lembra do Nataniel? Ele era aquele homem que, quando Filipe falou, Jesus, vamos lá conhecê-lo. Ele disse, quem que é ele, como é que é? Bem prudente, né? Eu disse, peraí, como é que é esse negócio de filho de Deus? E nosso Senhor viu tanta sinceridade em Bartolomeu, e ele disse o quê? De verdade. Porque não queria acreditar em qualquer Messias. O grande Bartolomeu, o grande São Bartolomeu. E o exemplo que nós temos dele no dia de hoje, por isso invocamos a sua proteção e a sua intercessão por nós no céu, para tirar a burrice do nosso intelecto, tirar toda a mancha, né, que fica nebulando a nossa inteligência, para entender isso, que o mundo angélico está tão próximo que você pode chegar e falar assim, acorrenta ali. Né? Se for vontade divina, se você estiver em caminho de santidade, vai acorrentar. Se não acorrentar, ou é você que é bosta de católico, como eu, ou não é vontade divina. Porque a presença dos anjos na igreja, ela é evidente do início ao fim, diz o catecismo. Você pega o catecismo, o amarelinho mesmo. Até ele tem isso. Lá tem a presença dos anjos do início ao fim. Os anjos, né, estavam ali no paraíso, expulsaram Adão do paraíso, guiaram o povo no deserto, segurou a mão de Abraão. Eu não vou fazer um cronológico aqui agora, vou falar o que vier na cabeça. Mas os anjos foram auxiliando, anunciaram a encarnação, auxiliaram São José, ajudaram Nosso Senhor no deserto, ajudaram Nosso Senhor na agonia, anunciaram a ressurreição, acordaram os apóstolos meio trouxa, né? Vamos embora, trabalho, vamos, já foi para o céu, né? Foram os anjos. E serão eles que dividirão ovelhas de cabritos. Então, para que você está esperando para o seu anjo da guarda, que vê a face de Deus todos os dias e fala assim, meu anjo, me ajuda nessa batalha, me ajuda nessa guerra. Porque só basta você pedir. E é impressionante como a vida angélica está distante dos católicos. E a gente bate no peito, né? Fé apostólica. Apostólica. Enche a boca. Quem levou Filipe para batizar o eunuco? Voltando, na verdade. Né? Era o Uber de volta. Ele foi com o eunuco. Quem foi o Uber de Filipe? Quem lembra? Atos Apóstolos. Foi um anjo. Quem libertou Pedro? Foi um anjo.
E São José Maria Escrivá, sim, a contragosto de algum santo mesmo, né? Engula, né? Ele fala o seguinte: você diz que tem fé apostólica, mas eu te pergunto uma coisa, isso foi São José Maria Escrivá. Se você está ali na igreja primitiva, Pedro, o Papa, está preso e do nada bate alguém na porta. Quem é? Sou eu, Pedro. Aí você, super, ultra, mega católico, vai dizer, é o anjo de Pedro. Porque foi isso que eles falaram. Os fiéis tinham mais facilidade de acreditar que era o anjo de Pedro querendo trazer alguma mensagem do que o próprio Pedro. Porque eles sabiam que eram os anjos que anunciaram a ressurreição. Porque foram os anjos que falaram para eles, aquele que você ama não está mais morto. Foram os anjos que falaram para eles, vai trabalhar porque ele já subiu aos céus. Eles tinham convivência com o mundo angélico. Qualquer grande teólogo vai dizer que o espanto de Maria não é porque ela viu um anjo. E é absolutamente factível isso, por quê? Qual foi a postura de São... Acho que agora está estourando, vamos lá. Aqui. Qual foi a postura de São... O que aconteceu com São João quando ele viu um anjo no Apocalipse? Ele se dobrou. Por quê? Ele pensava que era Deus. Você tem uma ideia do que é chegar perto de um anjo? Tá? Então não tinha como. Agora sim. 5 minutos. Que eu botei 5 minutos antes. Eu não sou bobo. Eu sei, aqui comigo é tudo calculado. Agora eu sei que... Pode olhar no vídeo aí quantos minutos tem eu gravando, né? Certinho, falta 10 minutos. Não, 5, perdão, 5. Não foi brincadeira, falta 5. Mas vamos lá. São João, quando viu um anjo, se dobrou pensando que era Deus. Então não tinha como a rainha olhar para o anjo e sentir a mesma coisa. O espanto de Nossa Senhora não foi que ela viu um anjo. O espanto de Nossa Senhora foi que ele a saudou. Esse foi o espanto de Nossa Senhora. Porque ela é rainha. Quem se espanta é ele, ave cheia de graça. Ele, lembrando que São Tomás fala que o menor dos anjos é mais glorioso e mais sublime, mais tudo do que todo o cosmo, todo o universo criado. O menor dos anjos. Imagina, o anjinho da guarda do... Qual é o seu nome, filho? Miguel. Ah! Esse aí... Uou! O anjo da guarda dele... Agradece teu pai, isso é nome. O anjo da guarda, um único anjo da guarda, pode destruir qualquer império. Porque assim, quando você começa a estudar globalismo, comunismo, islamismo, você vai olhando e fala assim, não tem como combater. Tem, claro. O anjo pode fazer assim, ó. Ele estala o dedo e acaba. E é isso que eles vão fazer. Essa é a verdade. Eles vão estalar o dedo e vai acabar o império deles. Nosso Senhor falou isso. São João falou isso. Quando começar a tocar as trombetas, eu lembro que eu enterrava muita gente na Toca de Assis, né? Muitos moradores de rua. Eu gostava de ficar no cemitério. Católico hoje tem medo, né? Medinho de cemitério. Não gosta muito. Cemitério. O cara tem barba. É cemitério. Aí você vai num mosteiro lá, os monges comendo o cemitério na frente, né? Eu não entendo. A galera tá muito frouxa. Meu Deus do céu. E no cemitério você tem que olhar e falar, puxa, qualquer momento isso aqui pode arrebentar tudo. E todo mundo levantar. Porque isso vai acontecer. Então, o nosso vigor, a nossa força é buscar estar com a cidade de Deus, porque a cidade dos homens, por mais que pareça mais robustecida, mais bem fortificada, ela não tem as pedras preciosas que São João fala no Apocalipse, que é a cidade da qual nós queremos fazer parte. O império deles
Você acha legal essa estrutura, assim, interessante, bem arquitetada, a estrutura do comunista, do globalista? É bem arquitetado, não é? Não é nada perto de Deus, que formou uma milícia de anjos que cuida de todo o cosmos. Isso não é nada. Isso é coisa de criança, é Lego. O que os globalistas fazem é Lego, perto da estrutura que Deus criou para manter o cosmos. Que num sopro, suga um planeta. Que essa é a verdade. Suga um planeta. Aí para terminar, eu digo para vocês. Não tenham medo, como disse nosso Senhor. Quem quiser ler o livro da coragem do padre Laurent, eu esqueci o primeiro nome dele, mas só botar o livro da confiança. Livro da confiança, padre Saint Laurent, Tomás Saint Laurent, é isso, padre? Padre Tomás Saint Laurent. Ele inicia o livro falando isso, coragem, coragem, coragem. Nosso Senhor o tempo todo ali para os apóstolos, porque imagina, é o verbo, o verbo, não é um profeta bem doutor, não. É o verbo, conversando com um bando de analfabeto, pescador, burro, teimoso, brabo, né? Que o pessoal pensa que os apóstolos eram tudo amorzinho, né? Paulo e Tiago não podiam conviver depois da terceira morada. Não podiam conviver na via unitiva. Tu tem noção do que é isso? Eles não podiam conviver, já estava tudo resolvido, todo mundo recebeu o Espírito Santo, vida e santidade no nível máximo, e eles não podiam conviver. Um vai para a Ásia e o outro fica aqui. Né? Não tenha medo de lutar, coragem. Nosso Senhor, Ele faz isso. Ele gosta de escolher um jumentinho para levar a sua mãe. Né? Deus, Nosso Senhor, gosta de usar jumentinho. Eu sou testemunho disso, sou uma bosta. Eu sei que Nosso Senhor ama jumentinhos para levar Nosso Senhor para o deserto. Ele ama. Ama. Ele não escolhe o melhor cavalo. Sai dessa. Não tenha medo. Continue fazendo. Para de atrapalhar quem está fazendo. Para de encher o saco de quem você acha que não é católico o suficiente. Para de querer fazer com que você acha que vai fazer alguma coisa num governo político eleitoral local, Brasil, América do Sul. Vou entrar para o movimento Pro Vida porque eu vou acabar com o aborto na América Latina. Não vai nada, filho, não vai nada. Para. Só queira uma coisa. Como diz São João da Cruz, nem mesmo querer o céu, querer somente a Deus, e basta. Só isso basta. Só isso. E para concluir mesmo, São Pio de Pietrelcina, lembre-se, ele falava, eu sou um brinquedinho nas mãos do menino Jesus, mas fico mais feliz quando ele deixa esse brinquedinho de lado, porque assim eu sei que ele não sujará suas mãos imaculadas com um brinquedinho sujo como eu. Um abraço.